Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, mais uma vez trazendo a vocês o programa nasala.com, que é um programa que nos traz honra, nos traz vontade de despertar nas pessoas e influenciar as pessoas na área de trazer os princípios que são tão relegados em segundo plano. E falando em honra, falando em orgulho, nós ficamos muito contentes hoje de trazer um casal que eu tenho certeza que eles influenciam como família a sociedade, a vida da sociedade de Maringá. Não só de Maringá, mas de toda a região. Por isso hoje eu tenho a honra, o prazer de apresentar o casal Ulisses e Eliane. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Bom, pastor, primeiro eu quero então agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. É uma honra junto com a Eliane, minha esposa. Eu sou maringaense, nasci aqui em Maringá, me formei em Direito pela UEM, fui professor também de Direito, me especializei na área do Direito Eleitoral, do Direito Tributário, do Direito Municipal, e fiz assessorias para prefeituras de toda a nossa região, para câmaras municipais. Tive a oportunidade de ser vereador por duas vezes presidente da Câmara, e também trabalhei no Poder Executivo 8 anos, fiquei como diretor do PROCON, chefe de gabinete do prefeito e secretário da Assistência Social, de forma que estamos aí com mais de 20 anos de atividade na administração pública. E é uma alegria estar aqui hoje conversando com o senhor. Você sabe que a alegria é nossa, né? O prazer é nosso, porque na vida pública, o tema de hoje realmente é a vida pública e a família. Eu fico muito contente de saber que você dispôs do seu tempo, a Eliane se dispôs também de vir aqui, bater um papo conosco. Eu queria começar hoje no programa falando com você, Eliane, tá? Eliane, como é que você se porta, como é que você se coloca na vida de família, no seu relacionamento, sabendo da vida pública que ele leva, uma vida corrida? Como é que é você, como mãe de família, você se porta, como você vê essa situação? É uma situação bem tranquila, porque quando eu comecei a namorar o Ulisses, ele já estava na vida pública, né? Então eu não casei enganada. Não foi propaganda enganosa, não. Eu sabia muito bem com quem eu estava casando. E estando na vida pública, eu sabia que eu ia ter que dividir o Ulisses sempre com muitas pessoas e com muitos compromissos, né? Então nós namoramos 8 anos, estamos há 19 anos casados. Então eu sempre procuro ajudá-lo nos compromissos que ele tem, junto com os nossos filhos. A gente procura sempre deixar eles participando, porque como os compromissos são grandes e muitos, então às vezes a ausência acaba acontecendo. Então como que a gente vai suprir essa ausência? Isso. Podendo participar junto com eles. Então quer dizer que você participa na vida pública com ele? Participo. E deve dar, eu sempre que creio nessa situação, que nós temos que ouvir muito nossas esposas. Porque a mulher, ela enxerga coisa que nós não enxergamos. Então eu tenho certeza que ela é uma excelente companheira sua. Principalmente ela dizendo que te acompanha, não é verdade? Isso. Então, e você, como é que você age nessa forma? Ela diz que te acompanha, que está com você, né? E agora, como você age, sabendo que a distância, às vezes, dificulta um pouco o relacionamento? Eu acho que o importante também, pastor, é a intensidade das nossas ações. Às vezes, tem pais que ficam o dia todo com as crianças, com seus filhos, mas estão ausentes, né? Então, acredito que a intensidade da presença é muito importante. Acompanho o dia dos nossos filhos, né? Em todas as atividades da escola que requer a presença dos pais, nós estamos sempre presentes. Eu nunca deixei de participar de nenhuma reunião de pais na escola, nunca deixei de participar de nenhum dia dos pais, até dia das mães, atividades de final de ano. Então, mesmo com a vida pública, com a atividade profissional minha, que é muito intensa, eu trabalho há muitos anos, né? Aliás, comecei a trabalhar muito cedo, né? Não parei, até hoje trabalho bastante.
E eu tenho a certeza de que ao lado do nosso trabalho, da atividade profissional, a gente também tem a graça de Deus de ser um bom pai, uma boa mãe, né? E dividindo, claro, um pouco de tempo, mas a presença nossa é bastante intensa para suprir essa falta. É interessante você, como um homem público, um homem participante há tantos anos, casado, filhos, né? E isso, eu gostaria mesmo que você falasse bem sobre esse assunto, não só você, como a Eliane também, porque as pessoas precisam ver que mesmo com você tem pouco tempo, e ela pouco tempo no trabalho, tem tempo ainda de estar com os filhos, estar demonstrando. Eu queria que demonstrasse isso para as pessoas que estão nos vendo, que você, que é uma pessoa pública, tem tempo ainda de cuidar dos filhos. É uma pessoa pública, mas no nosso caso eu sou uma pessoa trabalhadora como qualquer outro normal, né? Todos trabalham, têm as suas atividades. A minha atividade profissional é ligada à vida pública. Então temos mais compromissos, mas isso não impede de a gente estar sempre junto com os nossos filhos. Eu, por exemplo, exceto num período, por exemplo, de campanha, que daí sim à noite os compromissos são todos os dias, vários compromissos. E todos os compromissos ela te acompanha? Sim, nem todos. Porque eu estou vendo, eu sei que você tem filhos já adultos, já grandes, né? Nós tem algum filho pequenos? Ah, é? Nós Também? não temos filhos adultos. Nós temos o Petrus, de 8 anos, e a Carolina, de 13. Ainda não são adultos. E a Eliane me acompanha sempre que possível e sempre que necessário, né? Ela também tem a sua atividade profissional, ela é psicóloga, tem a sua clínica, trabalha também como psicóloga. Quer dizer, ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu trabalho e a gente se organiza para dar o apoio aos filhos. Então, Eliane, você então como psicóloga, acompanha o esposo, tudo, como você vê a família hoje na visão de uma psicóloga? A família está passando por um momento bem complicado, né? Sim. De estruturação. Por isso que a gente tem que priorizar. O tempo, ele é prioridade. Então hoje a gente prioriza estar em família e estar com os filhos. Porque a estrutura que a gente precisa oferecer para os nossos filhos, principalmente agora pequenos, é o que vai dar a formação para eles lá fora, né? Então a gente não pode deixar essa responsabilidade para a escola quando e como a gente vai vendo isso acontecendo. Você tocou num assunto importante, a escola. Hoje, pelo que eu tenho visto na minha vida, como pastor, hoje não estou atuando mais na frente de igreja, fazendo mais palestra, mais contato, né? Eu vejo que os pais hoje estão delegando os filhos às escolas. E isso é um erro, é um acadêmico. Porque eu creio que o berço, Ulisses, o berço é tudo na nossa vida. Escola, pastor, é local para ensino. Educação se faz em casa, né? Então não adianta os pais quererem passar para a escola a obrigação de educar os seus filhos, né? Infelizmente hoje o casal, o pai e a mãe, eles trabalham. Hoje todos os pais, todas as mães trabalham para sustentar a família. Nós tínhamos um período em que normalmente a mãe ficava em casa, ou sempre tinha a avó ali presente, então tinha alguém da família diariamente com a criança. Hoje, por conta da necessidade de trabalhar, de ter renda para a família, todos foram para o mercado de trabalho. Então aí o que acontece? Os filhos acabam ficando sozinhos. Por isso que eu defendo, né, pelo menos durante o dia, a educação integral. A criança ele tem que estar na escola o tempo todo, mas fazendo aprendizagem, né, tendo também atividades culturais, esportivas, de lazer, recreação, para ajudar na formação dele. Mas os pais não podem deixar de cuidar da educação dos seus filhos. Você acha que, dos que você está falando nesse momento aí, você acha que no meio político, na sua vida pública, você tem alguma visão de implantar alguma coisa mais forte dentro das escolas? O que você vê sobre isso? Não tenho a menor dúvida. Há algum projeto sobre esse assunto? As nossas escolas, a educação em Maringá é muito boa comparada a outras cidades, né? Nós temos uma estrutura excelente, mas é possível fazer melhor, Nós precisamos de valorizar os nossos professores, os profissionais da educação que
que se sentem desvalorizados, desmotivados, até por conta da remuneração. Né? O professor de 20 horas aqui em Maringá, o salário base é R$ 1.350. Em Londrina, né, a mesma carga horária é R$ 2.400. Mas isso é nível de prefeitura ou nível de estado, esses valores? Esses professores do município, porque a educação, né, ela é dividida. Né? As creches, os CIMEIs, né, a pré-escola e a primeira fase do ensino fundamental, o primeiro ciclo, que vai do primeiro ano até o 5º ano, é responsabilidade exclusiva dos municípios. Aí do 6º ano até o final do ensino médio é responsabilidade do Estado. Então, na parte que compete ao município, é o que eu estou comentando em relação à valorização dos nossos professores. E falo que as escolas são excelentes, as escolas municipais, que eu me refiro. Em relação às escolas estaduais, nós temos que realmente fazer uma reformulação. Aí é o Estado o responsável, né? Os próprios prédios das escolas do Estado, exceto talvez o Gastão Vidigal e o Instituto, são 2 escolas, 2 colégios históricos, os demais estão numa situação muito precária do ponto de vista físico. Tá, mas me diga uma coisa, como você então veria essa questão, o que você poderia acrescentar e ligar, por exemplo, ao estudo acadêmico e a ligadura com a família? Porque a base é essa, porque o projeto, ele pode ser algo importante, mas se não tiver uma ligadura com a família, por exemplo, uma participação forte da sua esposa, que é como mulher, ela tem uma visão muito ampla da família, né? E como seria isso? Você tem alguma coisa, alguma ideia a respeito disso? Acredito que em todas as ações, né, sempre o projeto família, ele é extremamente importante. Ele tem que ser passado em todas as ações do município, onde puder. Mas tem um tipo de ligadura que possa haver, mas essa proximidade? Pastor, eu acho que essa, como eu comentei, hoje, como os pais estão todos no mercado de trabalho, há um certo distanciamento. Né? Eles não dão conta, inclusive, de dar a atenção que devia dar aos filhos. Esse é um problema. Relacionamento com a escola. Né? Porque tem que haver um relacionamento da família com a escola. Exatamente. Não adianta o pai e a mãe deixar o filho no portão da escola para dentro e achar que já está feito. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema, muito pelo contrário. Né? Então, essa é uma questão, é difícil de resolver, né? Por conta do mercado de trabalho, o pai e a mãe o dia inteiro fora, chegam em casa à noite, cansados de um dia todo de trabalho exaustivo, né? E às vezes não tem nem a condição de fazer esse trabalho com a escola. Então, é preciso rever isso. Mas eu tenho certeza que você deve estar pensando em alguma coisa, né? Eu acho, não sei, Eliane, vocês têm esse diálogo, os dois, sobre esse assunto? Sim, a gente conversa muito e eu penso que a religião, ela ajuda muito também na estrutura da organização familiar. Que a gente tem visto por aí é quantas igrejas, de um modo geral, têm ajudado as famílias a estar mais juntas. Porque a gente precisa ter uma separação que é importante. A família dentro de casa é a família que precisa brigar, que precisa gritar, que precisa se irritar, mas que precisa pedir perdão, que precisa se amar. Importante, viu? Então a gente tem que ter um diferencial, porque é dentro da família que nós vamos fazer o treinamento e o desenvolvimento para estrear no palco da vida. O palco da vida é o quê? É o trabalho, é a sociedade, é a escola. Então por isso que a gente não pode delegar essa responsabilidade para a escola. Então é dentro da família, com pai, com mãe, com avós, com a religião, que a gente vai ajudar essas crianças que não têm o conhecimento e o desenvolvimento para as coisas que estão acontecendo. Exemplo, às vezes o seu filho ele chega ali, ele fala, eu quero um tênis de tal marca. Hoje o problema é as marcas mesmo, né? E às vezes o pai, ele não tem a condição de oferecer isso para o filho. Muitos pais, o que eles fazem? Vão lá e compram parcelado. E não consegue desenvolver com o filho um pensamento crítico ou um pensamento sobre aquele desejo que a criança tem. Então é aí que a família precisa agir para fazer o diferencial lá fora. Isso vocês
tem feito naturalmente esse entrosamento. Vamos falar de custos, né? Que, graças a Deus, eu creio que vocês podem comprar um tênis. Mas a criança, o filho, deve ver também que não é fácil. Mesmo para tudo com facilidade, tudo de graça, né? Como é que vocês agem quando o filho deseja alguma coisa que você sabe que, de um modo geral, poucos têm condição de comprar? Sim. Você explica, você conversa com os seus filhos? Eu acho que o mais importante é você trabalhar o desejo da criança. Nós estamos vivendo um momento hoje onde as crianças têm os desejos e o pai e a mãe vai lá e realiza. E essa criança, ela vai chegar a um adulto que não vai ter necessidade na vida. Ou quando tiver, ela não vai aguentar passar pela frustração. Então, como que a gente ajuda uma criança? Ah, mãe, eu quero o tênis tal. Que é o momento que a minha filha chegou para mim e disse que queria o tênis de determinada marca porque a tal blogueira estava usando. E eu fui conversando com ela se ela tinha necessidade de ter mais um tênis. Ela chegou à conclusão que não. Mas ela quer ter aquele tênis por quê? Porque a pessoa que ela gosta, que ela imagina ser uma pessoa boa, está fazendo uma propaganda daquele produto. Então, eu fui buscar ela na escola e a gente veio conversando no carro sobre isso. Se ela queria o tênis porque ela precisa de um tênis, ou se ela quer o tênis porque a pessoa fez a propaganda. Então eu vejo que entre você, Ulisses e os seus filhos há diálogo. Muito. Principalmente eu vejo o diálogo na questão de prioridade. Vamos falar sobre um pouquinho de prioridade? Por exemplo, como você agiria numa enfermidade, uma doença que ela tivesse e você tivesse um compromisso inadiável? Qual seria a prioridade sua? Com certeza a família, né? Todos nós temos a atividade profissional, o senhor tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, ela tem o trabalho dela, mas evidentemente que a família é prioridade, né? As nossas crianças, os nossos filhos precisam da atenção e a esposa da mesma forma. Então é possível conciliar, né? O que não pode é você fechar os olhos para a sua família e olhar só o seu trabalho. Isso é errado em todas as profissões. Em todas as profissões, é verdade. Não é possível a pessoa pensar e conciliar o apoio à família e também a atividade profissional. Eu acho interessante essa colocação como homem público. Eu estou insistindo muito nessa questão, porque muita gente que tem muito mais tempo que vocês não liga para os filhos. E acaba, como você, criando frustrações, criando desejo. Porque, pelo que eu entendo, a criança até uma certa idade, ela tem que estar, por exemplo, junto com a mãe. Depois, tem que estar junto com o pai para criar masculinidade na criança. Não é verdade? E hoje, pelo que eu vejo, nem de um lado e nem do outro. Não é verdade? Então vamos entrar nisso. O seu filho é mais 13 anos que você falou? Não, 8 anos. 8 anos. A menina tem 13. Tá. Ainda no momento com a mãe. Mas você pensa levar o seu filho a crescer na vida pública com você? Você vai dar liberdade para ele escolher? Como é que você faria? Você deve ter pensado nisso já, né, Ulisses? Na realidade, a atividade pública, pastor Jorge, ela é uma atividade profissional como qualquer outra, né? Então, nós em casa não forçamos nada. Eu nunca cheguei para ele, mesmo com 8 anos, nem para a Carolina com 13, e disse, eu quero que vocês sejam advogados, porque eu sou advogado, eu quero que vocês sejam especialistas em gestão administrativa, como eu sou especialista em gestão administrativa. A gente não faz isso. É importante você explicar todas as áreas profissionais que existem e eles vão com o tempo escolher. Tá, mas a questão que eu quero abranger com vocês é o seguinte, que você vai dar exemplo para ele, não certo, vai? Já na dou, sua né? filha, já está dando exemplo. É essa questão que eu coloco, porque ele vai ter que te acompanhar, porque você me disse o seguinte, que todo mundo é corrido a vida. Mas de vocês, como homem, é muito mais. Você é solicitado, vocês são solicitados em todos os cantos. Como é que você faria com o seu filho quando ele tivesse, vamos supor, 11, 12 anos?
No sentido de sugerir ele a... Sugerir ou acompanhar? É possível. Seria possível acompanhar você? Eles acompanham. Já estão de olho? Por exemplo, eles estudam de manhã, né, Ulisses? Então, eles têm um horário para dormir durante a semana, que é em torno de 9 e 10 horas, eles já estão dormindo. Ele é jovem, é novo ainda. Fim de semana, como tem uma liberdade de acordar mais tarde, então, sempre que tem uma reunião política, quando o Ulisses... ele é vereador, mas participar de inauguração de escola, de posto de saúde, sempre convidava eles e eles vão. Então isso é uma convivência da nossa, da nossa vida cotidiana. Vai ter uma inauguração de escola, vai ter uma reunião política. Então eles já vão participando. Já vão participando. A Carolina, que é a nossa filha mais velha, ela gosta muito de participar. Você vê ela conversando com as pessoas, dialogando, ajuda a desenvolver. Mas a gente já deixou bem claro para eles que isso vai ser uma escolha deles. Claro que ao verem os pais participando e gostando, eles acabam tendo uma crítica e um gosto maior. Tanto que na escola dela vai ter agora eleição para prefeito e vereador sobre um projeto que eles estão participando. Olha que maravilha. Sobre eleição, e ela é candidata a prefeita. Então, por desejo dela, a sala escolheu ela ser candidata. O meio leva, né? E aí ela foi falar o discurso dela, o discurso é muito parecido com o discurso do Ulisses. Então, ela está vivendo um momento muito identificada com ele. Orgulhosa. É natural, né? Sim, é natural. Tem que ser algo bem gostoso, bem natural, né? Natural. Mas é provocado também pelo momento que a gente vive. Porque a gente vive a vida pública, a Câmara, a Prefeitura, todo momento a gente está envolvido com isso. E eles, estando junto com a gente, acabam se envolvendo, né? Porque eu até tenho uma pergunta para dizer, se eu trouxesse seus filhos hoje aqui e fizesse, por exemplo, um bate-papo com eles, como eles olhariam vocês dois? Como é que eles iam falar? Meu pai é assim, minha mãe é assim, meu pai é distante, meu pai é próximo. Você tem segurança, vocês dois, falar sobre isso publicamente? Com certeza tenho absoluta segurança de que poderão responder aquilo que é a realidade, é o que eles sentem, que é a nossa presença muito constante na vida deles. Eu me alegro de ouvir isso, sabe? Porque normalmente, de um modo geral, os políticos, eles fecham os olhos para a família e têm a visão unicamente política. E eu creio que vocês podem ser uma nova etapa na vida política de Maringá, vamos dizer. Que fazem isso é porque buscam o poder a qualquer custo. Exatamente. Né? E lutam diariamente para se manter no poder. É diferente em relação a nós. Né? Eu não busco um cargo para perpetuar no poder. Muito pelo contrário, né? Um cargo, por exemplo, de prefeito, eu vejo que é um cargo para você servir a comunidade em determinado período. E com grande oportunidade de divulgar a família. Exatamente. Porque eu falei dos filhos olharem, né? Mas hoje, politicamente ou socialmente, ou vamos dizer assim, no meio cristão, esse programa ele anda muito no meio cristão. Então, o que vai acontecer? Eles vão estar de olho em vocês. Ele vai falar, será que o que ele está falando é uma verdade? E eu queria muito, mas muito, que você realmente demonstrasse sempre onde você fosse. Que vocês, além, em prioridade, a política tem prioridade, mas a prioridade é a família. Que quem vai elevar você é a família. O futuro dos candidatos hoje é a família. Eu faço dormir quase diariamente, né? Por exemplo, a Carolina agora, depois que o Pedro nasceu, diminuiu, mas desde que ela nasceu, eu conto histórias todas as noites, contava quando ela era menor, e fazia a oração até ela dormir. Aí quando nasceu o Pedro, começou com o Pedro. Então eu todos os dias, fazemos a oração, conto, leio uma história, leio um livro, aí ele vai e dorme. Eu faço isso até hoje. A não ser, evidentemente, neste período que nós estamos, que é um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim, eu sempre que posso, chego em casa em tempo de
ele está esperando para fazer dormir. Ele muitas vezes faz isso, fica esperando eu chegar para ele dormir. Isso vai marcar a vida dele pro resto da vida. Imagina, já marcou da Carolina e está marcando a dele. Está marcando. Olha, nós estamos falando a respeito de um casal que tem vida pública, vida corrida, e tem o seu tempo disponível para os filhos. Porque nós sabemos, eu creio que a Eliane sabe como psicóloga, que os filhos não precisam ficar o dia inteiro grudado neles. O momento de educação, o momento de estar lendo história, isso aí não existe mais. É só em filmes que a gente vê. Então eu fico feliz de ouvir isso de vocês, sabe? Eu teria tantas perguntas, tanto bate-papo, que eu não sei, eu creio que nós teríamos que voltar aqui para dar uma continuidade sobre o planejamento da família, os planos, os projetos de viagem a dois, os projetos de viagem em família. E isso marca a sociedade, marca a família. Mas nós estamos já chegando ao final e nem vimos o horário passar, né? Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem no nosso programa Sala.com para os nossos telespectadores que estão de olho em vocês. Eu gostaria que você falasse isso. Bom, já ficou claro toda a nossa conversa, mas uma coisa importante é todos aqueles que têm uma atividade voltada à gestão pública, que em suas ações olhasse as famílias, né? Hoje, por exemplo, eu estive no Parque das Laranjeiras, na casa da dona Lívia, uma senhora de 70 e poucos anos, que ela tem cuidado de filhos, de vizinhas, que elas trabalham, não tem vaga na creche, não tem onde as crianças ficar, e ela que acaba cuidando, né? Você vê, tá na casa dela, tinha umas 6 crianças lá, desde uma bebê até menino de 6 anos, por aí. Então, você veja, são realidades que acontecem no dia a dia da cidade. Então é importante todo aquele que pode fazer alguma ação em relação à administração pública, que olhe a família, né? Não podemos deixar essas crianças abandonadas, sem vaga na creche, sem a educação integral. Aí pensar na questão dos adolescentes, dos jovens, ocupar o tempo deles de maneira saudável, com atividades culturais, esportivas, lazer, recreação, para que eles não sejam adotados pela criminalidade, pelas drogas, que é o que está acontecendo hoje no Brasil e em especial na nossa cidade, né? Quantos crimes acontecendo e todos eles têm um envolvimento com as drogas. Então temos que ter ação em relação à família, porque daí você consegue evitar esses problemas que estão acontecendo. Está aí, futuro prefeito de Maringá, com mais uma opção para você que está assistindo sobre família. Então, Eliane, eu queria que você se despedisse, desse uma mensagem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, e o que eu gostaria de dizer é que eu entendo perfeitamente as famílias de hoje que não têm tempo para estar com os filhos como gostariam por causa da vida profissional, mas que vocês possam se envolver com os filhos de vocês, meia hora, 1 hora, 40 minutos, estar na vida deles, da escola, da tarefa, da igreja, da religião, da formação. Procure se envolver com o dia a dia do seu filho, que o tempo, ele é prioridade. Priorize o tempo com o seu filho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso eu trouxe honra para esse programa, honra para nós que produzimos o programa e outros programas. Mas eu queria finalizar dizendo o seguinte, que o que marcou minha vida na família foi a presença viva do meu pai e da minha mãe, não através de presentes ou através de outras circunstâncias, mas naqueles momentos que ele esteve presente na minha vida, trazendo princípios. E eu gostaria de deixar claro, você que está nos assistindo, você que está olhando, está observando o casal e muitos outros que vieram aqui, coloque em prática. Volta ao passado, vê como seus pais te ensinaram, tua mãe, para que nós não vamos eliminar as drogas ou os assassinatos ou os crimes, mas nós vamos dividir muito, porque a família é a vida na terra. Gente, muito obrigado pela assistência, muito obrigado por participar e que Deus abençoe a todos. Amém.